e 1973. O investimento em educação assegura uma taxa de retorno, a qual suscitou o desenvolvimento exponencial da educação, pessoal. Então aqui observem, pessoal, tanto na França, como na Alemanha, como Portugal, como no Reino Unido, eles tiveram um aumento exponencial devido ao investimento em educação. Tá aqui, ó, despesa pública em educação em relação ao produto interno bruto. Entre o intervalo de 1000, aqui eu tenho, pessoal, ó, observem aqui, na horizontal eu tenho o número de anos, aqui na vertical eu tenho um percentual de crescimento exponencial em relação ao PIB. E a gente observa que de 1860 até 2000 houve crescimento, certo, pessoal? Certo? Aqui, ó, entre 1860 até 1950, dando uma queda aqui e depois começando a crescer de novo. Certo, pessoal? Por isso que ele diz aqui, ó, 1860 a 2000 e depois Portugal entre 1960 e 2000, que foi quando Portugal começou a crescer. Já o restante dos países, Alemanha, França e Reino Unido, vem crescendo já desde 1860. Então, pessoal, é um crescimento econômico significativo devido ao investimento em educação, né? A despesa pública em educação em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, né? Que é a soma de riquezas que existe em determinado país. Mas o que nos fala a lei da procura e da oferta? O que ela diz em relação ao valor econômico da educação? Certo, pessoal? Mais à frente, pessoal, a gente vai detalhar mais um pouco em relação ao que é oferta, né? O que é demanda. É só para a gente ter aqui uma visão geral dessa relação entre economia e educação, pessoal. A curva vermelha, a gente observa que vai apresentar a oferta e a azul vai apresentar a nossa demanda. E no mercado, pessoal, quando é que é um equilíbrio? Quando eu tenho uma quantidade ofertada igual a uma quantidade demandada. E isso a gente vai estudar, pessoal, com mais detalhe mais à frente. É só para vocês entenderem, pessoal, que não há um estranhamento entre teoria econômica e educação. Porque vamos ter diferenciais importantes entre as instituições escolares e as instituições de produção. Observem, escolas não se organizam para a obtenção de lucro. Essa é uma instrução que? Pública. Por quê? Quem é o produto da escola? É o aprendizado? É o aluno? Mas qual seria a matéria-prima da escola? Qual seria, pessoal? Infraestrutura? Os professores? E como se mede a produtividade na escola? Então, pessoal, são questionamentos que a gente também vai tentar responder ao longo da disciplina. Então, são componentes básicos para a compreensão da educação pela economia. Primeiro, pessoal, nós temos que ter o quê? As despesas, os investimentos e os recursos. Para com isso chegar aos ganhos futuros, porque é um investimento a longo prazo. Mas quanto eu devo gastar do PIB? Quanto um país ele deve se gastar do produto interno bruto? Como eu falei, pessoal, o produto interno bruto vai ser a soma das riquezas produzidas dentro de um país. Então, quanto é que deve se gastar do produto interno bruto? Né? Qual o percentual do PIB se deve se gastar em educação? Temos aqui um exemplo, ó, que os Estados Unidos eles gastam 30 bilhões de dólares ao ano, certo que a maior parte é privada. E o salário não recebido pelos estudantes? Entra no custo, o estudante não recebe salário. Mas o custo da educação ele vai ser só monetário? Eu quero que vocês, pessoal, fiquem meditando esses questionamentos. Mas e o valor moral, pessoal? E o valor vocacional? Quais são os valores da educação? Certo, pessoal? Será que o valor da instrução considera realmente que ela tem uma influência benéfica sobre o bem-estar? Ou seja, pessoal, a sociedade ela vai ter como lucro o bem-estar social. Porque com a educação vai diminuir o quê? A taxa de violência, a taxa de mortalidade. Porque mais pessoas estarão instruídas para o mercado de trabalho. E assim também vai diminuir o que também?
o desemprego. Então, pessoal, apesar da dificuldade que a gente tem de mensurar, né, essas influências de instrução em renda, em educação, a taxa de rendimento e investimento em instrução é tão mais elevada do que qualquer outro investimento. Certo, pessoal? Ou seja, investir em educação, muitas vezes, pode parecer bem mais lucrativo para uma sociedade do que em outra área. Então, nos Estados Unidos, entre 1929 até 1957, a instrução adicional aparece como responsável por 1/5 da elevação da renda nacional efetiva. Ou seja, educação beneficia o retorno. Certo, pessoal? Os Estados Unidos, 1929, época de crise, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, resolve investir em educação. Então, quais são as outras funções da educação? Uma influência também reguladora. Ou seja, pessoal, na época da depressão, como eu falei para vocês, que foi a crise de 29 nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os estudantes, durante a depressão, liberam em períodos de recuperação. Ou seja, pessoal, eles vão investir nesses estudantes para ajudar na recuperação econômica, porque eles vão ter uma mão de obra qualificada. Então tem a influência reprodutora, americanizar os imigrantes, que começaram a chegar a partir dos anos 20, a partir do ano de 1920, para a indústria nascente, ou seja, uma nova indústria que estava nascendo nos Estados Unidos. Ou seja, a instrução ocupa um lugar obrigatório. Então, a partir daí a gente pode observar que os problemas educacionais estão sendo resolvidos pela medida da gestão econômica. Ou seja, nós estamos fazendo aqui uma decisão econômica para poder resolver um problema educacional. Qual seria o preço da educação por ano letivo? Quanto custa um aluno por ano? Olha esses custos aqui, pessoal, da educação. Salário não recebido pelo estudante adulto. Vem as despesas escolares com docente, insumo, manutenção, os gastos custeados pelos alunos e famílias. Caiu aqui, mas dá certo. Ai, meu Deus do céu. Agora pronto. Deu certo. Os salários não recebidos pelos estudantes adultos, as despesas escolares. Então, estudos procuram mensurar o custo da educação. Uma medida é o gasto em produto interno bruto. Opa, pronto. Então, pessoal, qual o valor aluno para 2019? Por que está 2019, pessoal? Porque ainda não foi feito ainda do ano de 2020. E os dados que eu consegui para fazer aqui uma apresentação para vocês, mais recentes, foram esses. Então, eu tenho aí, pessoal, valor mínimo nacional por aluno ao ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano foi estimado em 2019 em R$ 3.238,52, correspondendo a um aumento de 6,2% em relação ao estimado em 2018, o que foi de R$ 3.048,73. Ou seja, pessoal, o Brasil gasta anualmente em educação pública cerca de 6% do produto interno bruto do PIB. Que esse valor é superior à média dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o CDE, de 5,5%. E ainda, pessoal, segundo o relatório, o gasto brasileiro também supera países como Argentina, Colômbia, Chile,
México, Estados Unidos e cerca de 80% dos países, incluindo vários países envolvidos, gastam menos que o Brasil em educação relativamente ao produto interno bruto. E o relatório, pessoal, ainda mostra que a despesa federal na educação quase dobrou sua participação, passando de 4,7% para 8,3% no período 2008 a 2017. Em proporção do PIB, a expansão passou de 1,1% para 1,8%. E a despesa com educação apresentou crescimento acumulado real de 91% do período de 2008 a 2017. 7,4% ao ano em média, enquanto a receita da União cresceu 6,7% em termos reais, já descontada a inflação, 0,7% ao ano em média. E na principal avaliação internacional de desempenho escolar, que é o PISA, o Brasil está nas últimas posições. Dos 70 países avaliados em 2015, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática. O problema no Brasil, de acordo com o relatório, não está no volume dos gastos, mas na necessidade de aprimoramento de políticas e processos educacionais. Pessoal, o que eu quis dizer com esses números é que o Brasil investe mais em educação do que em outros países, mas tem um retorno inferior a países que gastam bem menos do que o Brasil. Mas por quê? Em 2017, o Ceará aplicou R$ 3.589,95 por aluno na educação básica, ao passo que os demais estados da região Nordeste aplicaram em média R$ 3.764,84. No obstante, o Ceará alcançou um IDEB de 5,7, enquanto a média dos demais estados da região foi de 4,4. Ressalta-se ainda que em 2005 o desempenho do Ceará era de apenas 2,8. O que eu colocava somente na 18ª posição entre 27 estados, apesar desse resultado. Então, pessoal, será que no Brasil a educação é vista como um dos fatores responsáveis pelo grau de desenvolvimento? Será que isso é verdade? Então, pessoal, isso aqui vai ser um desafio. Nós iremos estudar essa disciplina durante esses 2 encontros, e eu quero que vocês analisem a questão do retorno da educação. Qual é a influência da economia na educação? Então, pessoal, a partir daqui, a gente vai discutir um pouco sobre a relação entre economia e educação, para a gente poder entender melhor quais são os fundamentos econômicos da educação, certo? Então, quando eu afirmo ser humano como ser social, o próprio ser humano está impregnado do tempo histórico em que vive. Porque ou seja, o ser humano ele é definido e considerado pela maneira como as pessoas vivem concretamente. Ou seja, pessoal, a maneira de viver depende de como se organiza a produção. Pois, para que essas mudanças que a gente viu aqui possam ocorrer na organização econômica, para trazer alterações na vida da organização social, no sistema de valores e no próprio ser humano, a gente vai ter que entender e ter que estudar como se processa a relação entre economia